Eu fui ver, fui ao dicionário tentar ver que significados podiam ter esta palavra. Uhum. E como é habitual em muitas palavras portuguesas, primeiro, a palavra vagar tem origem em duas palavras diferentes do latim. Uma que é vacare e outra que é vagare, e que não significam exatamente a mesma coisa. Portanto, A professora de latim, Helena Matos, está ao teu lado a pensar alto. E a pensar alto. Bem, eu estou a acreditar no que estava no dicionário, portanto, espero que o dicionário não estivesse mal. Portanto, e tem sentidos desde, por exemplo, vacare, tem essa origem, estar ou ficar vago, estar livre ou desocupado, sobrar, integrar-se, dedicar-se, lentidão, tempo livre, ócio, ocasião, oportunidade e sem pressa, com vagar. Pronto. Ora bem, vacare é mais andar sem destino, vaguear, errar, circular, flutuar. Ora bem, eu diria que o casamento destes significados todos, eu não sei qual foi, sinceramente, não sei o que é que esteve na origem de ir à procura desta palavra como lema, como mote, digamos assim, para Évora, capital cultural. Já vamos saber mais à frente. Já vamos saber, porque temos aqui quem sabe disso. Exato. Muito. Não sei bem qual foi o lema, mas creio que nos permite olhar para aqui com várias perspectivas. A primeira perspectiva é que o Alentejo, até pela sua própria características geográficas, o facto de ser uma planura, o facto de ser extenso, o facto dos horizontes serem longínquos, o facto de ter um tipo de povoamento também muito mais esparso, muito mais disperso, mas depois concentrado nos locais em que há, e Évora disso é um exemplo magnífico e paradigmático. Portanto, dá essa ideia de vazio, mas ao mesmo tempo um vazio que está preenchido com muitas coisas. E depois há outra coisa que eu acho que é muito importante, e aqui é o lado de aquele lado de ter calma, de ter vagar, não é? Que é permitir olhar para pensar e olhar para os detalhes. E é por aqui que eu quero começar. Porque eu vou falar, centrar-me sobretudo em Évora, portanto, porque senão Évora é a capital da cultura, para 2027, é um pouco o tema deste programa, e vou centrar-me sobretudo em Évora. E Évora é uma cidade, enfim, já não sei qual foi a primeira vez que eu lá fui, mas foi criança, portanto, provavelmente nem me poderia recordar dela, porque era um sítio onde os meus pais iam com frequência, onde eu continuo a ir com muita frequência, onde tenho amigos, onde tive um irmão que foi professor na universidade, tenho essas ligações todas. Mas devo dizer que, quando estava a pensar neste programa, me recordei de uma visita muito particular, porque foi uma visita que eu fiz, na altura eu era repórter no Expresso, portanto isto já foi há 40 anos, portanto, talvez 38, por aí, numa altura em que estávamos a preparar-se, enfim, com muitas controvérsias, a construção do Centro Cultural de Belém. E a construção do Centro Cultural de Belém, então as pessoas recordem, ele é uma obra de dois ateliês de arquitetura, dois arquitetos, Ricardo Salgado, que as pessoas conhecem, Ricardo Salgado, não, perdão, Manuel Salgado, eles eram primos, Manuel Salgado, isto nós, a atualidade, às vezes puxa-nos sempre para o engano. Prega partidas. Manuel Salgado e Vittorio Gargotti. Vittorio Gargotti é um arquiteto italiano de grande renome. Ele morreu há pouco tempo, 2020, no meio da Covid, mas, enfim, já tinha 90 anos, portanto não era propriamente novo. E o que eu recordo dessa... Eu fiz aquilo um pouco para uma reportagem, para apresentar, e ali a fazer uma obra em Portugal, importante, o Centro Cultural de Belém, e não sei porque os nomes já não me recordo, eu não consegui encontrar o texto que escrevi na altura, mas há uma coisa que me ficou, e o que me ficou foi que eu já tinha ido muitas vezes a Évora, até tinha uma família amiga que morava em frente do convento de Nossa Senhora da Graça, em frente, na casa em frente, e eu nunca tinha entrado lá dentro. Ora bem, e eu acho que a maior parte das pessoas nem sabe bem do que é que eu estou a falar, porque, a não ser quem é que é de Évora, naturalmente. Porquê? Porque nós em Évora
quem não é de Évora deve ser dos sítios com maior concentração de monumentos, igrejas, capelas, locais digamos, de património, e património está naturalmente associado à cultura. E as pessoas, o Templo de Diana é o mais emblemático, está sempre associado a tudo, não é? Depois, sobretudo se formos miúdos, é impossível não ir à Capela dos Ossos, que é uma daquelas coisas, até para nos recordarmos daquela frase sempre impressionante, não é? Na entrada da capela, não é? Nós cá estamos por vós esperamos, não é? Portanto, mas, Manuel, eu acho que os pais hoje já nem devem levar os filhos à Capela dos Ossos, que isso deve ser considerado uma coisa... Olha, eu ainda levei sim. Nós entrávamos logo ali com 6 ou 7 anos para ficarmos esclarecidos sobre as agruras da vida. Mas sim. Não é traumático. Não foi, então estamos aqui, são os corretos, não é? Pronto. Ora bem, portanto, há mais coisas, a cena, naturalmente, a Praça do Giraldo, que é um sítio onde se passa quase obrigatoriamente. O Convento de Nossa Senhora da Graça não vem propriamente a maior parte dos roteiros. No entanto, é uma peça que tem para mim, logo, primeiro, o fascínio da fachada, que tem uma fachada, como eu arrisco a dizer, não há outra em Portugal. É pequenina, mas é uma fachada do Renascimento, e nós temos poucas obras do Renascimento relevantes em Portugal, quer dizer, com a arquitetura típica do Renascimento, sobretudo do Renascimento italiano, temos muito poucas, e são pouco conhecidas, algumas são maravilhosas, como por exemplo o claustro do Convento de Cristo em Tomar, mas ali aquela é pouco conhecida. E depois aquilo que eu, como disse, tinha uma família amiga que morava em frente, eu nunca tinha entrado ali. E entrei com o arquiteto e ele veio a olhar para aquilo e depois vai direito e fica a olhar e a fotografar um pormenor que está no fundo da igreja. A igreja, o convento ainda hoje, a maior parte dele é ocupado por militares. É lá que está a messe militar de Évora. E aquilo foi quartel e, portanto, foi durante muito tempo, esteve assim, como estiveram outras coisas pelo país todo, não é? E há 3 janelas, portanto, há ali 3 janelas que, digamos, depois consultando a ficha dos monumentos nacionais, que está no site dos monumentos nacionais, lhe chama janelas perspectivadas. E é mesmo isso. Porquê? Porque nós temos a ideia que naqueles quadros clássicos do Renascimento se redescobriu a perspectiva. Portanto, e temos aquela ideia da perspectiva. E aquelas janelas, elas sendo em volume, é como se fossem um quadro construído com as regras da perspectiva, e isso torna aquelas 3 janelas muito particulares, até a sua própria disposição, porque 2 estão assim ao lado, de cada um dos lados do altar, à esquerda e à direita, e depois a outra está logo encostada no canto. E porquê é que eu estou a falar disto? Primeiro porque é uma pequena joia, depois porque é um detalhe, e depois porque, para quem visita, para quem anda pelo país, muitas vezes o mais importante está nos detalhes, o mais importante está naquilo que nós não vemos à primeira, o mais importante está naquilo que nem sempre, muitas vezes, se valorizou. Eu até fui à procura de ver no Inventário Artístico de Évora, que é um clássico, é um livro feito por Túlio Espanca, não é? Eu creio que até tenho os 2 volumes do Conselho, um é só fotografias, o outro é só texto, mas não há uma referência muito específica a estas janelas. E, portanto, porque aquilo provavelmente não era tão valorizado nessa altura. E nós temos mais coisas grandes e pequenas do mesmo período em Évora. Eu vou referir só mais algumas, como eu disse, tinha algum fascínio por isso, porque quase todas elas são pouco valorizadas e pouco visitadas. Eu não sei, penso que até uma delas hoje só pode ser de novo parcialmente visitada. Há uma que é muito pequenina, ambas ficam fora das muralhas. Há uma que é muito pequenina e que está ligada à universidade, portanto é o chamado conventinho do convento da Mitra, que fica em Valverde, portanto a 12 km de Évora, e que é também uma joia pequeníssima, com umas colunas, uma igreja em cruz, como também é muito raro em Portugal. São pequenas raridades, daquelas que, se ninguém nos disser vai ver, nós passamos ao lado sem reparar. Quer
Quer dizer, muita gente vai ali ver aquilo porque há uma quinta, há uns aquedutos, há um lago muito bonito, mas poucas pessoas entram depois no pequeníssimo convento e vão àquela pequeníssima igreja que é maravilhosa. E depois há outro sítio que é um bocadinho quase o oposto, apesar de tudo isto ser mais ou menos na mesma altura, estamos a falar século XVI, século XVII, portanto, que é o convento da Cartucha. Eu tenho tive uma relação muito particular com o convento da Cartucha. A minha mulher é editora de livros, teve uma editora, editou um livro sobre o convento da Cartucha, na altura em que estavam lá ainda os frades cartuchos, os monges cartuchos. Ela nunca podia entrar, ficava sempre à porta. Portanto, eu ia lá muitas vezes, eu entrava, ela não podia, porque é uma regra, as mulheres não podem entrar, aquilo é mesmo clausura. E aquilo é um dos poucos monumentos nacionais que foi construído no tempo dos Filipes, que é um tempo que nós tendemos a desvalorizar. E tem uma dimensão, que eu diria assim, espanhola. Portanto, isso quer dizer o quê, José Manuel? Muito grande. Em grande. Tudo em grande. Tudo em grande. E hoje, novamente, não se consegue ver aquilo que nesse convento é mais único. Os cartuchos, entretanto, saíram, eram já só 4, estavam muito velhinhos, eram maravilhosos, mas estavam muito velhinhos. Penso que, inclusive, um deles já morreu, entretanto, o Padre Antão. Não, o Padre Antão ainda é vivo. O Padre Antão ainda é vivo. Está em Burgos. Está em Burgos. Então houve um outro... Sim, foi o Padre Prior. O Padre Prior que morreu. Pronto. O claustro é um claustro que tem 100 metros em cada ala. 100 metros. 100 metros é inimaginável. É inimaginável, quer dizer, é uma coisa que nós não temos ideia. Só vendo. É mesmo só vendo. Hoje estão lá umas freiras, aquilo está novamente como um convento de clausura. Pode-se visitar a igreja, que era uma coisa que na altura não se podia. A igreja tem uma fachada de mármore maravilhosa, que ao pôr do sol ganha umas cores deslumbrantes, mas ali é sobretudo a percepção do claustro que é importante. E infelizmente, ou felizmente está ocupado, que é o que é mais importante. Habitado, vivo, exatamente. Vivo e vivido. Vivo e vivido, que é o mais importante. Mas já não se visita, provavelmente de vez em quando é capaz de haver visitas, mas deve ser muito raras. É raro. Eu já não sei, devem ter sido. Está previsto poder ser visitado ciclicamente. Ciclicamente. Enfim, na altura, quando estavam lá os monges cartuchos, sobretudo para as mulheres, eu penso que só houve uma vez aberta a sério, que foi nos 50 anos da devolução aos cartuchos pela Fundação Francisco Eugênio de Almeida, e então aí abriram-se, eu também estive lá nesse dia, portanto foi tudo aquilo, e portanto, continuando a chamar a atenção para estes aspectos, que é sobretudo o seguinte: nós temos no nosso património, e particularmente no Alentejo, um bocadinho o contraste entre aquilo que é o vazio e a concentração em Évora em especial, mas não só, a concentração de uma quantidade de elementos que nos permitem revisitar praticamente toda a nossa história. Quer dizer, ali, isso é óbvio, porque nós temos logo o convento de Ana, mas é mais óbvio do que isso. Eu, como disse, fui a Évora desde miúdo, mas só há meia dúzia de anos é que fui ver um outro monumento absolutamente único na Península Ibérica, que é o Cromlech dos Almendros. Ir ao Cromlech dos Almendros, que eu novamente recomendo, vão ao fim da tarde, tentem lá estar ao pôr do sol. Tentem lá estar ao pôr do sol, que é absolutamente mágico. Um Cromlech é um conjunto de pedras, aquilo é o maior da Península Ibérica, está num sítio com uma vista com Évora ao fundo única. Para lá chegar, passa-se por um dos montados mais bonitos que eu já vi, portanto, e o montado tem tudo a ver com o Alentejo. Portanto, reparem, eu estou a falar de coisas que as pessoas menos conhecem, e eu acho que é isto que é necessário o viajante ter quando vai onde quer que seja, quer dizer, não ir apenas àquilo que está em que porventura as visitas guiadas e os guias levam as pessoas boas, mas ir à descoberta daquilo que muitas vezes não é tão óbvio, mas que são detalhes que são muito importantes para nós percebermos. Por exemplo, quer aquelas janelas, quer o convento da Cartucha, quer a mitra, quer naturalmente os homens, são coisas que têm a ver com, por exemplo, cruzamento de culturas, porque houve aqui arquitetos
que não eram portugueses, por exemplo, mas no caso do Convento da Graça tem a ver com a época áurea digamos, de Portugal, não é? Portanto, a época da pimenta e dos diamantes, digamos assim, só que não é manuelino. E nós vamos sempre atrás do manuelino quando há outras coisas. Portanto, eu acho que não sei o que é que está programado, e há muito para programar seguramente para a Évora, capital da cultura, em 2027, mas este cruzamento entre aquilo que é o que justifica de ser Évora capital europeia. Não apenas capital europeia, é um sítio Unesco, não é? Portanto, faz parte do património mundial da humanidade. Portanto, ter sido classificado como tal e não foi dos primeiros, foi logo dos primeiros. É algo que merece a nossa descoberta. E se havia um tempo em que se ia a Évora apenas porque havia 1 ou 2 restaurantes famosos, hoje há muito mais. Se bem que depois de uma visita ao Almendro, Cromlech dos Almendros, um bom prato de migas cai sempre bem. Migas e outras coisas muito sofisticadas, até porque a oferta gastronómica também se multiplicou. Nós voltámos a ter uma universidade que tínhamos tido, mas depois com a expulsão dos jesuítas deixámos de ter, agora voltámos a ter uma universidade, portanto há muita coisa em Évora que vale a pena e que seguramente a capital cultural vai permitir viver e reviver de outra forma, com devagar e com atenção, com tempo.